Bom, mais um final de semana e Deus traz frio de novo, né? Acho que é para manter coerente com a série. Durante a semana fez calor, né? E aí começou a esfriar no final de semana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, ouvir, né, o que o Pai tem a nos dizer a respeito dos nossos medos. Um grupo de pesquisadores portugueses, liderados pelo psicólogo Armindo Freitas Magalhães, certa vez disse: é necessário que as pessoas conheçam o medo e dele não tenham medo. Essa frase foi dita por esse psicólogo, Armindo Freitas Magalhães, que juntamente com uma equipe de profissionais da área da psicologia se empenharam em desenvolver o que eles chamaram de escala de percepção do medo. Não sei se vocês já tiveram acesso a isso, que tem como objetivo principal aferir a fronteira entre um medo normal e o medo patológico. Isso tem sido desenvolvido ainda, começou em 2009 e desde o seu início, contribuindo de forma bastante positiva para a psicologia, detectando até onde o medo das pessoas é um medo normal ou já passou dessa questão da normalidade do medo e já se tornou uma patologia do medo. A ideia desses pesquisadores surgiu para tentarem, de alguma forma, desmistificar a ideia de negatividade que as pessoas têm dessa emoção básica do ser humano chamada medo, né? E eles colocam que o medo é uma reação emocional indispensável à nossa sobrevivência. Eu acredito que isso seja bastante coerente para nós, né? Por exemplo, o medo pode fazer com que uma criança não atravesse uma avenida superlotada, né, e movimentada, né, por medo de acontecer alguma coisa, porque desde pequenininha elas escutam dos pais que é perigoso atravessar a rua sozinho, e isso gera de alguma forma esse sentimento de medo e faz com que elas então não atravessem a rua movimentada. O medo faz com que nós, adultos, tenhamos cuidado com a nossa alimentação ou com os nossos hábitos, né, de vida, né, porque nós temos medo de doenças, medo do envelhecimento que pode acontecer com a nossa vida futuramente por conta de uma má administração da nossa saúde. O medo é uma reação apropriada se você estiver num prédio e ele começar a pegar fogo, né? Se você não sentisse medo e insegurança, ia ficar tudo bem, mas por conta do medo você vai dar um jeito de escapar, de buscar uma saída. Então, de fato, o medo, esse sentimento, é uma reação básica também para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, né, desde os primórdios. Mas a questão é que, como esse grupo tem desenvolvido, né, essa pesquisa, o medo, ele infelizmente não fica restrito apenas a esses aspectos positivos que vêm a partir dele, como todos esses exemplos que eu coloquei. Não é desse medo que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com essa reação anormal que o medo pode causar nas nossas vidas, e de fato ela pode causar. Veja, em abril de 2014, a revista Super Interessante publicou uma matéria de capa com o título Medo, como vencer os seus. Essa matéria, ela aborda de forma aqui resumida os aspectos negativos do medo e se propõe a trazer possibilidade de tratamento para esses medos patológicos. É interessante se você puder acessar essa reportagem, uma reportagem que está disponível na internet, ela por inteiro. Ela traz, por exemplo, dados mostrando que o medo que a nossa geração hoje vive é absurdamente maior do que há anos atrás. Isso chamou a minha atenção. Veja,
Segundo, lá nessa matéria tem o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 20,8% das pessoas têm transtorno de ansiedade, ou seja, passam o tempo inteiro com medo de alguma coisa. E aí eles colocam que a ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode ou não acontecer. Olha só, é 10 vezes mais do que na década de 80. É 10 vezes mais do que na década de 80. Olha que dado absurdo. O medo, se tornou o maior problema psicológico do nosso tempo e virou parte do dia a dia de todo mundo. Eu, durante essa semana, pesquisando sobre isso, eu tive acesso então à gravidade dessa questão que está relacionada ao medo, porque eu descobri, né, e eu comecei a pensar e perceber reações de pessoas ao meu redor, a minha própria reação, e eu descobri, lendo essa pesquisa e outras, que muitos dos nossos problemas emocionais estão ligados ao medo, diretamente, a esse medo que tem uma relação direta com a ansiedade, essa questão desse sentimento de insegurança que acontece de forma antecipada e para a nossa vida, e para a vida de muitas pessoas, e faz com que muitas pessoas não consigam sair do lugar, não consigam desenvolver emocionalmente de forma saudável a sua vida. Outra questão interessante e triste, as crianças de hoje, presta atenção nisso, as crianças de hoje têm mais medo do que pacientes psiquiátricos nos anos 50. Todos nós devemos saber que uma reação muito comum em pacientes psiquiátricos é o medo. É o medo. E lendo algumas pesquisas, algumas fontes durante essa semana, uma delas coloca isso, que o medo das crianças hoje é maior do que de pacientes psiquiátricos na década de 50. Então nós estamos diante de um sentimento que tem se tornado problemático e cada vez mais perigoso nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida de pessoas que nós amamos. E como é que o Pai quer dialogar com a gente a respeito desse problema, o medo, que tem estagnado pessoas, que tem causado danos terríveis em vidas, talvez na sua, talvez você que me ouve aqui hoje tem os seus medos. Como o Pai quer dialogar conosco nessa manhã a respeito dessa temática? Jesus certa vez estava lá com os seus discípulos atendendo algumas pessoas, e ele acaba de fazer isso, e ele entra no barco com os seus discípulos, os discípulos o seguem. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos acordaram clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus acorda e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levanta e repreende os ventos e o mar, e faz completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu queria fazer algo um pouquinho diferente da metodologia que nós costumamos utilizar aqui. Hoje eu quero começar esse diálogo do Pai conosco, olhando para essa narrativa como nós fazemos quando vemos um filme, né? Quando nós vemos um filme, nós sentamos, ligamos o enredo, a história, e nós estamos lá de fora da história, vendo o que está acontecendo lá. Eu queria que a gente começasse hoje fazendo isso. Imagine que você está assistindo essa narrativa. Imagine que você está do lado de fora desse enredo e vendo todo esse acontecimento. Eu queria começar vendo como é que o Pai dialoga com aqueles seus primeiros seguidores a respeito do medo. Como que o Pai faz isso com eles? Essas palavras que nós lemos vêm do Evangelho de Mateus. E Mateus
ele se lembrava muito bem desse dia, quando o Espírito o inspirou a escrever o Evangelho de Mateus. Mateus se lembrava desse dia, ele se lembrava dessa grande tempestade, ele se lembrava do barco balançando, das coisas enormes crescendo sobre ele, sobre aquele barco. E ele então escreve o seu Evangelho, e a gente chega nessa narrativa escrita por ele, inspirado pelo Espírito. Eu acredito que seja de conhecimento de todos que o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, na língua grega. E nesse caso, no grego, a palavra que Mateus traduz por tempestade, ou na verdade a palavra que Mateus escreve lá no grego, como se referindo a essa tempestade, que nós traduzimos para a nossa língua como tempestade, é uma palavra que no grego é muito especial. É uma palavra rara no Novo Testamento. Mateus utiliza essa palavra se referindo a essa grande tempestade. Mateus utiliza uma palavra que até na língua portuguesa deu origem a algumas palavras que nós talvez conhecemos. A palavra que Mateus utiliza no grego é a palavra seismos, que é uma palavra utilizada na língua portuguesa. Não sei se você já ouviu a palavra sismologia, certo? Sismologia é o estudo dos sismos, ou de terremotos, de abalos. E o sismógrafo por exemplo, que mede os terremotos. É interessante porque Mateus utiliza essa palavra, e Mateus poderia utilizar muitas outras palavras que no grego traduzem tempestade, ventos fortes. Mas Mateus, quando ele estava lá escrevendo, ele pega lá o seu dicionário, ele procura uma palavra correta para esse dia. Ele se lembrava e ele escolhe essa aqui, sismos. É uma grande tempestade, é um abalo, é algo que mexeu com a gente naquele dia, é algo que desestruturou a nossa vida, que causou medo. Essa palavra que Mateus utiliza para falar a respeito de tempestade naquele dia, depois é utilizado por ele em mais duas ocasiões. Grave isso, a gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Mateus utiliza essa palavra em 3 ocasiões, nessa ocasião e depois em mais 2 ocasiões, que a gente vai voltar a falar daqui a pouco. E em todos os outros momentos que o Evangelho de Mateus se refere a alguma tempestade, ele faz referência a algo mais simples, a algo mais tranquilo, mesmo sendo uma tempestade. Essa tempestade faz tudo balançar. Essa tempestade faz o barco e a vida dos discípulos estremecer de medo. E eu queria ver com vocês algumas reações que o medo daqueles discípulos causaram neles naquele dia. Eu vejo que existe uma primeira reação por parte dos discípulos com referência ao seu medo. Com medo, os discípulos questionam o caráter de Jesus. Com medo, os discípulos questionam o caráter de Jesus. De repente vem uma grande tempestade. Eles não esperavam isso. E quando eles olham para o lado, onde está Jesus? Dormindo. Você consegue dormir com solo de bateria? Imagine dormir com um terremoto, com uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo. Senhor, nos salva. E a gente tem a mania de ler a Bíblia toda no mesmo tom, Mas imagine você com medo. Imagine os discípulos nesse dia com medo. E eu não tenho dúvida que eles gritaram no ouvido de Jesus. E o texto original mostra para nós que Jesus ficou bravo. Eu não acho que ele ficou bravo porque os discípulos ficaram com medo. É porque eles acordaram Jesus. Senhor, nos salva, nós estamos morrendo. Jesus, o que é que o Senhor está fazendo? Essa narrativa, ela
também aparece em outro evangelho, no evangelho de Marcos, onde uma pergunta feita pelos discípulos é adicionada nesse mesmo contexto. Os discípulos, quando acordam Jesus, gritando de medo, perguntam para ele, faz a seguinte pergunta para ele: mestre, não te importas que morramos? Jesus, você não se importa com a gente? Jesus, nós estamos vivendo essa tempestade, nós estamos com medo, e o Senhor está dormindo, o Senhor não se importa. O medo dos discípulos faz com que eles questionem quem é Jesus, o caráter de Jesus. O medo dos discípulos naquele dia faz com que eles olhassem para Jesus e enxergassem Jesus como alguém indiferente àquilo que eles estavam vivendo, ao medo. Na Bíblia, não é incomum situações como essa, em que o caráter de Deus é questionado frente aos medos da vida. Um cara que gostava de fazer isso era Davi. Davi, no Salmo 55, no versículo 1 e 2, ele reflete esse mesmo sentimento. E aí, um parênteses, ao gritar com Deus. No texto original hebraico, nós podemos discernir isso, que Davi grita com Deus. E Davi grita isso com Deus: Deus, escuta a minha oração, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Davi questiona o caráter de Deus. Não é possível, Deus. Eu estou batendo a porta, eu estou clamando pelo Senhor e o Senhor não está me ouvindo. O Senhor está dormindo. O barco está balançando e eu olho e o Senhor está dormindo. Os discípulos, pessoas no mundo bíblico, com medo, questionam o caráter de Jesus, questionam o caráter de Deus, questionam quem Deus é. Mas existe também uma segunda reação dos discípulos frente ao medo deles nesse dia. Com medo, os discípulos recorrem ao controle de Jesus. Naquele bar estavam alguns experientes pescadores. É sabido que Jesus chamou para andar com ele, serem seus discípulos, dentre os homens, alguns pescadores experientes, que certamente já haviam passado por outras tempestades. Não tem como. Quem se propõe a ser um pescador, a enfrentar alto mar, em algum momento vai passar por tempestades. É como um piloto de avião que quer se tornar piloto de avião e nunca passar por uma turbulência. Não vai existir isso. Assim também um pescador. Eles tinham experiência com tempestades. Agora, qual era a diferença daquela para outras tempestades? A diferença é que eles perderam o controle. E aí, perder o controle faz com que o medo tome conta da situação. Quando os discípulos perdem o controle da situação, eles recorrem a Jesus. Eu acredito que quando a tempestade começou, principalmente sabendo que Pedro estava ali, Pedro era um cara turrão, eu imagino que ele olha para Jesus e fala: não é possível ele estar dormindo, mas vamos dar um jeito nesse negócio, deixa ele dormindo. Só que o controle é perdido, eles não conseguem, e o medo toma conta do coração, e o medo faz com que eles precisem recorrer a Jesus, mesmo questionando o cuidado, a importância de Jesus frente àquele medo, àquela tempestade. Eles recorrem a Jesus: Senhor, salva-nos, salva-nos.
Essas são as duas reações que o medo causou naqueles discípulos nesse dia, nessa tempestade. E para as suas reações, Jesus também tem as dele. Os discípulos reagiram frente ao medo, e Jesus também reage frente ao medo dos discípulos. Primeiro, Jesus faz isso. A primeira reação de Jesus é detectar a irracionalidade do medo daqueles discípulos e recorrer à fé deles. À fé deles. Desesperados, os discípulos acordam Jesus, achando que ele não se importava com o risco de vida que eles estavam correndo, achando que Jesus não se importava com os seus medos. E Jesus, como reage ao ser acordado? Primeiro, Jesus continua deitado. Lê o texto com atenção. Quando os discípulos acordam Jesus, diante daquela tempestade, do medo e tudo mais, o diálogo de Jesus com os discípulos, ele faz deitado. Imagina isso. Calmo, sereno e tranquilo. Em paz. Como ele reage? Jesus reage detectando que o medo estava deixando aqueles discípulos tão malucos que eles estavam esquecendo da fé deles, de quem era Jesus. Como assim de quem era Jesus? É só a gente ler antes o que Jesus fez na frente deles. Eles haviam acabado de ver Jesus curando pessoas de doenças incuráveis. Eles haviam acabado de ver Jesus libertando pessoas há muito tempo escravizadas por espíritos imundos. Os discípulos haviam acabado de ver Jesus manifestando as maravilhas e os sinais do reino, de quem ele era. E Jesus percebe que o medo tomou conta da situação, do coração daqueles discípulos, de tal forma que eles haviam se esquecido quem é que estava no barco com eles. E aí Jesus tem que fazer algo que talvez você que é pai e mãe já tenha feito com o seu filho. Jesus precisa, já viu quando o filho está morrendo de medo de alguma situação, e você olha e fala, esse menino, ele não está conseguindo enxergar nada. E aí você tem que pegar no braço, dar uma sacudida, dar um grito. Menino, escuta! Está tudo bem. Do que é que você está com medo? É assim que Jesus faz com os discípulos. Jesus vê aquele tumulto. Imagina quando alguém te acorda, né, no medo. É uma situação complicada. Jesus sentiu a mesma coisa. Todo mundo desesperado. Jesus precisa fazer como um pai faz com o filho. Ele precisa repreender os discípulos, dizendo: por que é que vocês estão com medo? Para! E aí ele recorre à fé. Que fé é essa de vocês? Vocês acabaram de me ver. Viram do que eu sou capaz. Viram com quem é que vocês estão. Como é que vocês estão questionando o meu caráter assim? Como é que vocês acham que está tudo perdido? Por que o medo está tomando conta de vocês? Para! Nós, lendo essa passagem, porque nós já entendemos todo o contexto, né? Todo o final, pelo menos eu, quando leio essa passagem, ou até agora ao ler essa passagem, sempre me vinha à mente assim: Senhor, não tem como é que o Senhor pergunta se os caras estavam com medo? Agora, lendo com atenção o texto, eu percebi algo interessante dessa vez. Quando Jesus dá essa sacudida nos discípulos, eles não reagem. Não existe mais nenhum questionamento. Sabe por quê? Porque eles se lembram do que eles viram. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E eles voltam a mente deles para quem de fato estava com eles no meio daquela tempestade, em meio aos seus temores. Jesus precisa dar uma sacudida, detectando que era irracional aquele medo.
e que aquele medo estava fazendo com que os discípulos esquecessem tudo que eles viram e viveram com Jesus até então. Mas Jesus tem também uma segunda reação. Após essa com os discípulos, Jesus agora reage frente à tempestade. Jesus faz isso assumindo o controle do causador do medo dos discípulos. Por isso que eu falei que Jesus deu uma sacudida nos discípulos, deitar, tranquilo, porque agora que eles se levantam. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus se levanta, olha para aquela grande tempestade, para aquele grande seismos, terremoto que estava abalando tudo. E ele faz a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Ele precisa repreender a tempestade. E ele, agora, como fez com os discípulos com medo, ele olha para aquela grande tempestade e diz: silêncio. Silêncio. Pode parar. Chega. Atrapalhou meu sono e trouxe medo para os discípulos. Jesus assume o controle daquilo que estava causando medo nos discípulos. Quando Jesus pergunta se os discípulos, ou por que é que os discípulos estão com medo, Jesus não faz uma pergunta sarcástica. Jesus não faz uma pergunta ignorando o medo dos discípulos. Não. Não é isso. O que ele faz é questionar se os discípulos tinham noção de quem é que estava com eles. O que Jesus faz é não permitir que os discípulos de Jesus, os discípulos dele, pensassem que eles estavam nas mãos de uma tempestade, ao invés de estarem nas mãos de Jesus. O que Jesus precisa fazer é pegar de volta o controle e mostrar aos discípulos: olha, sou eu que controlo, não é o medo de vocês, não é. Interessante assistir o filme de fora, né? Agora vamos pensar como nós fazemos em alguns dinâmicos. Quando o filme acaba, a gente senta e vamos agora conversar sobre o que isso tem tudo a ver com a gente. Eu queria perguntar para você nessa manhã: quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Talvez você me ouve agora e esteja passando por algum tipo de medo. Talvez a sua própria versão dos seismos, de um terremoto, de uma grande tempestade. Quais são? Nós estamos mergulhados, e não é novidade para ninguém, em uma terrível crise econômica que tem, por exemplo, feito com que pessoas venham a perder seus empregos, sua estabilidade financeira. E eu sei que isso tem causado medo. Eu sei que isso tem abalado a vida de pessoas e famílias. Talvez a grande tempestade que você esteja passando diz respeito à sua família. Talvez um abalo, um terremoto dentro da sua casa, na relação sua com seus filhos, na relação sua com seus pais, com seus irmãos, com algum outro parente. Talvez o seu grande terremoto, sua grande tempestade, passe por uma crise existencial sua, sentido de vida. Isso tem trazido medo para você. Quais são os seus medos? Quais são? Talvez você me ouve aqui e esteja morrendo de medo de amanhã, da segunda-feira, da semana que vai se iniciar para você amanhã, em termos de serviço e tudo mais. E veja,
Eu não quero que você me ouça e ouça o que o Pai tem a falar para você, entendendo que talvez ele ignore. Não, pode ser que seja uma grande tempestade, talvez seja um grande medo, um grande terremoto. Nós estamos sujeitos a isso, nós passamos por isso. O que é que o Pai tem a dizer para nós nessa manhã a respeito das tempestades da nossa vida? E eu fiquei fazendo esse jogo de ir lá, olhar um pouquinho, vir para cá, olhar para a minha vida, e eu descobri que nada mudou. As coisas continuam do mesmo jeito. As nossas reações são exatamente as mesmas. Talvez você que esteja vivendo um momento de angústia, medo, ansiedade na sua vida, já esteja questionando o caráter de Jesus. Talvez você já esteja olhando para a situação da sua vida, olha para o lado e Jesus está dormindo. Não é possível. Talvez você tenha passado dias, noites em claro, com medo, e já desistiu de falar com Deus, porque parece que Ele não te ouve. Não é possível, está distante, não está me ouvindo, não me responde. Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta que aqueles discípulos fizeram: Senhor, não te importas o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não cuida de mim? Eu estou com medo. E o que é que o Senhor tem feito? Não te importas? O Senhor está dormindo. Principalmente quando as tempestades vêm de repente, como essa desses discípulos aqui. A tempestade daqueles discípulos foi uma dessas que eles não esperavam. Talvez você tinha um planejamento para a sua vida, que estava caminhando da forma como planejado, e de repente uma grande tempestade vem, chega. Momentos assim nós costumamos a questionar o caráter de Deus. Senhor, não te importas? Não te importas que eu morra? Não te importas que eu viva assim? Mas lembra da segunda reação dos discípulos naquele dia? Mesmo questionando o caráter de Jesus, eles recorreram ao controle de Jesus. Lendo as Escrituras e percebendo a graça de Deus agindo, eu tenho falado isso com algumas pessoas. Eu tenho entendido que Deus não tem problema em nós questionarmos quem Ele é. Deus tem problema em nós fazermos isso longe dele. Olhando para Davi, para como ele fazia isso, eu percebo que Davi tinha um diálogo daquele que nós temos com os melhores amigos, assim, do mais honesto possível. Davi gritava com Deus. Davi colocava os seus medos diante de Deus em relação aos seus inimigos e falava: Deus, mata eles. Mas por que Deus não tinha problema nenhum com Davi? Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sempre fez isso em Deus. Davi sempre lançou os seus medos a Deus. Nós precisamos lançar os nossos medos. Nós precisamos recorrer, quando estamos com medo, ao controle de Jesus, ao controle que vem dele. Nós precisamos fazer isso. Um conhecido autor chamado Max Lucado, ele define medo como perda do controle. E é isso, olhando para aquele dia, olhando para os nossos. Quando é que você sente medo? Dificilmente você e eu sentimos medo quando as coisas estão no nosso controle. Dificilmente. Por exemplo,
eu descobri que eu estou doente, mas aí eu vou no médico, o médico fala, não, está tudo certo, está aqui o remédio, você precisa se tratar, que vai estar tudo resolvido. Eu não sinto medo. Agora, se de repente eu chego no médico e ele fala, cara, não tem tratamento, aí bate o medo, perdeu o controle. Talvez nós falamos em crise econômica, mas a gente olha para a nossa conta e está tudo tranquilo, tem uma reserva, dá para segurar. Mas aí a crise não passa e a reserva vai diminuir, o que vai começar a acontecer? Medo. Porque nós perdemos o controle. Nós precisamos reagir como aqueles discípulos, entregar o controle dos nossos medos para Jesus. Abrir mão do controle. Gente querido, não dá para controlarmos as situações de medo das nossas vidas. É nessa hora que ela se torna patológica. Por quê? Porque nós recorremos a muitas coisas distantes de Deus e a gente vê que nada dessas coisas tira o nosso medo, resolve aquilo que está atordoando a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos recorrer ao controle de Jesus. Não é a ausência do medo que nos distingue de outras pessoas, da nossa sociedade. Não é a ausência do medo. Não é porque nós somos discípulos de Jesus que nós não sentimos medo. Não é, nós sentimos. Mas é o que nós podemos descobrir nele. Sabe por quê? Porque Jesus continua reagindo frente aos nossos medos, como ele fez com aqueles homens. Jesus continua detectando a irracionalidade dos nossos medos e nos fazendo lembrar quem ele é. A primeira pergunta de Jesus diante da tempestade dos seus seguidores naquele dia, talvez seja a mesma que ele quer fazer para você hoje. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com tanto medo? E Jesus não faz essa pergunta com sarcasmo. Jesus faz essa pergunta para um momento de susto. Jesus te dá uma sacudida. Por que você está com medo? Para. Lembra das vezes em que eu assumi o controle. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós aqui já vivenciamos o momento em que Jesus tirou o nosso medo. E nessa manhã Jesus quer fazer a mesma coisa. Quer mostrar para você, para mim, que talvez o medo que está tomando conta do seu coração está estagnando a sua vida. Esse medo talvez esteja fazendo você esquecer de quem Ele é. Mas Ele quer te lembrar do que é que Ele já fez ontem, das coisas em que você já viveu com Ele, já experimentou, dos medos e circunstâncias da sua vida em que Ele te livrou. Homem de pequena fé. E Jesus também continua reagindo da mesma forma, assumindo o controle do causador dos nossos medos. Gente, a vida vem com medos. A vida vem com medos. É algo assustador. Essa coisa que nós chamamos de vida. É ou não é? Assustador. A vida vem com medos. Por exemplo, nós temos medos do amanhã. Nós temos medo de fracassar. Nós temos medo da economia. Nós temos medo de guerra. A vida vem com medos. E como nós vimos já, o medo até tem os seus propósitos positivos. O problema é que o medo pode se tornar pecado em nossas vidas. E isso acontece quando nós excluímos Deus dos nossos medos. E então passamos a viver ansiosos com tudo. Somos dominados pelo medo.
E o Pai nos adverte hoje a não vivermos dominados pelo medo. Por quê? Porque Jesus assumiu o controle. Porque Jesus continua controlando todas as coisas. Eu quero voltar à palavra utilizada por Mateus para descrever essa tempestade. Vocês se lembram que eu disse que, além dessa vez, quantas outras vezes existiu? 2 vezes. Pois bem, na primeira vez que Mateus utilizou nesse texto, essa palavra, ele, inspirado pelo Espírito Santo, a usa para descrever a maneira como Jesus conquista os nossos medos hoje. Jesus está próximo em momentos de tempestades hoje, que você vive, que eu vivo. Agora veja as outras 2 vezes em que essa mesma palavra é utilizada por Mateus. A segunda vez que ele utiliza essa palavra foi nesse texto aí. Quando o centurião e os que ele vigiavam Jesus, os que com ele vigiavam Jesus, viram terremoto, tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. O segundo terremoto foi quando Jesus foi morto. Foi quando a terra balançou, porque o Filho de Deus havia tomado sobre si os nossos pecados, a escravidão da nossa rebelião. Sabe por que ele faz isso? Para resolver os nossos medos eternos. Em Eclesiastes nós somos lembrados de que Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Um desejo pela eternidade. E essa eternidade longe de Deus causa medo, e deve mesmo causar. Mas o segundo terremoto, o segundo abalo, faz com que esses medos deixem de existir, porque já foi resolvido. Agora, existe também uma terceira e última vez que Mateus utiliza essa palavra. Ela se encontra em Mateus 28, versículo 2, que diz assim: e eis que sobreveio um grande terremoto. A mesma palavra que Mateus utilizou naquela tempestade do dia deles, a mesma palavra que Mateus utilizou no terremoto da crucificação de Jesus. E essa é a terceira vez. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O terceiro terremoto é Jesus ressuscitou. O que isso tem a ver? O que tem a ver é que, primeiro, sim, nós vivemos, passamos por grandes terremotos na nossa vida, grandes tempestades, e Jesus está perto. Segundo, Jesus resolveu o problema do nosso medo eterno, morrendo na cruz, um grande terremoto. Terceiro, Jesus nos capacita a vivermos hoje, mesmo com medos, por causa do terceiro terremoto. Ele está vivo. Por causa da vida dele, o Espírito dele, a vida que habitou nele enquanto ele dormia, num grande terremoto, vive em mim, vive em você. É por isso que o salmista diz: em paz eu me deito, logo pego o sono. Mesmo com medos, mesmo com tempestades. Por quê? Porque eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. O apóstolo Paulo lembra o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autoridade.
o terceiro terremoto, pode ter certeza, sobrepõe os terremotos da nossa vida, porque Ele nos capacita a vivermos em dias de medo, em dias de terremoto, em dias de tempestades, porque a vida daquele que dormiu em meio a uma tempestade está em você, está em você. Então, Jesus tem total controle dos nossos medos momentâneos. Jesus resolveu o nosso medo eterno. E Jesus nos capacita a vivermos sem esse medo patológico, porque a vida dele está em nós. Como aplicação, eu queria trazer 3 demonstrações bíblicas do que é que essa vida deve causar em nós, olhando para como é que pessoas com medo perceberam isso na vida deles, nas Escrituras. Talvez seja conhecido a história de Jó para muitos de vocês. Eu não tenho muita dúvida de que Jó, dentro da narrativa bíblica, foi aquele que, assim, mais passou por momentos de medo. E Jó, depois dos seus amigos o abandonarem, de ver sua família desfeita, seus bens destruídos, tomado de medo, ele declara assim, em Jó, no capítulo 19, 25: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. Não tem problema você estar com medo, não tem problema você estar com medo, mas o Espírito de Deus habita em você e em mim, assim como Jó fez com que em meio às suas tempestades ele se lembrasse desse terceiro terremoto que ainda viria a acontecer. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Eu não sei por qual trajeto de vida você tem caminhado, mas talvez seja esse trajeto momentâneo de vale de trevas e morte. A questão não é para você andar sozinho. Salmo 23, versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, Senhor, eu não temerei, eu não terei medo de perigo algum. Por quê? Porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está comigo, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipe, precisa também lembrar disso. Queridos, não andem ansiosos por coisa alguma, com medo, mas em tudo, pela oração e súplicas, gritando com Deus, sendo honesto com Deus, e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, como a paz que sobreveio ao coração dos discípulos, mesmo em meio a tempestades, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, aquele que vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Mais do que isso, Ele vive em você. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Você precisa, eu preciso, nessa manhã, entregar os nossos medos àquele que tem controle da situação. Não somos nós. Nós não podemos tentar controlar. Nós precisamos entregar a Deus. Como é que nós fazemos isso? Com honestidade. Deus, não te importas, mas a Ele. Me escuta, Deus. Ouve a minha oração.
oração, mas a Ele, perto dEle. Entregue os seus medos, os meus medos, àquele que tem controle da situação. E lembre, existiu um terceiro terremoto que fez com que a vida desse que dormiu em meio ao terremoto habitasse em você. Por isso, nós podemos descansar, porque o nosso Redentor vive em nós. Ele resolveu o problema e a gente está aguardando esse dia em que os problemas serão totalmente resolvidos. Eu queria orar por você. Eu queria que a gente estivesse pensando um pouquinho como é que nós estamos reagindo em relação aos nossos medos. Talvez você esteja aqui nessa manhã passando por um momento assim, onde parece que Deus está dormindo, onde parece que Jesus não importa. Eu queria dizer que o sono de Jesus naquele dia não era um sono de indiferença, era um sono de tranquilidade, mesmo em meio a tempestades. Talvez você esteja aqui nessa manhã precisando abrir mão do controle e recorrer ao controle de Jesus. Por mais experiente que você seja como pescador, está na hora de largar o remo e passar para as mãos daquele que tem controle. Agora, um detalhe importante: faça isso de forma honesta. Quais são os seus medos? E eu não tenho dúvida de que no fim a nossa reação será a mesma. Quem é este que até o mar e as ondas obedecem? Coloque nessa hora os seus medos diante de Deus. Pai querido, nós, como é bom, Senhor, ouvir o Senhor dialogar conosco sobre os nossos medos. Como é bom saber que o Senhor olha para os nossos medos entendendo que realmente eles são reais para nós, Deus. Eles mexem com a gente. Eles realmente travam a nossa vida, a nossa caminhada. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor está com a gente. Obrigado porque o Senhor tem o controle. Sim, Pai, existem tempestades assim, como terremotos na nossa vida, que abalam tudo, situações, circunstâncias, nosso emocional. Obrigado porque essa mesma tempestade foi retratada na morte do seu filho, quando tudo se abalou. E muito obrigado, Senhor, porque o nosso Redentor vive. Houve um terceiro abalo, quando aquela pedra rolou e Jesus saiu vivo. Obrigado porque a vida que habitou em Jesus habita em nós. E é essa oração que eu faço nessa manhã, Senhor. Se revele aos nossos medos, mostrando que o Senhor está vivo, Deus. Toma o controle da situação, Jesus.
Ensina a gente, Senhor, a recorrer ao controle que existe só em Ti, Jesus. E eu peço nessa manhã, Pai, volte-se para as tempestades das nossas vidas, de vida de pessoas que estão aqui nessa manhã, Deus. E mande, Pai. Mande que elas se calem, Senhor. Eu sei, Pai, que existem pessoas no nosso meio, Deus, passando por abalos, terremotos terríveis, Deus, de fato grandes. Eu não tenho controle, Senhor, nós não temos, mas o Senhor tem, Jesus. Nós pedimos nessa manhã, Pai, vem com o Teu poder, vem com o Teu reino, coloque fim, Deus, à tempestade, Senhor. Mande o mar se acalmar, Jesus. Para que a gente possa olhar para a situação e Te adorar como esses Seus primeiros seguidores fizeram. Assuma o controle, Jesus. Não nos deixe sair daqui ansiosos. Tira os nossos medos. Nos ensine a levar sobre o Senhor os nossos fardos, Pai. Caminhar próximo de Ti, Jesus. Porque o Senhor está vivo. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele se levantará. Nós Te adoramos, Senhor.